Essa emoção, né, da carência, essa emoção, negativa da carência afetiva, ela cria um estado emocional, muito desconfortável, né. E o que acaba acontecendo é que justamente a carência, por já ter como base ali uma situação de autoestima balançada, né, e de, uma percepção de incapacidade de relacionamento naquele momento, então é muito normal que a pessoa, que a mulher não tenha recursos internos, para resolver esse mau sentimento, né. Porque isso tá tudo dentro desse grande escopo de uma questão existencial, sem um projeto definido, né. E quando eu falo questão existencial, não estou falando de questão profissional ou questões práticas, mas estou falando sobre o que dá sentido para a existência, né. Às vezes isso está perdido, porque a pessoa está vivendo uma vida inautêntica, isso é muito comum, a pessoa não ter, clareza do seu projeto existencial quando ela está vivendo uma vida que é ditado pelo senso comum, pelo coletivo e não por aquilo que brota de dentro do coração dela e que ela banca a despeito do coletivo, né. Então, o que acaba acontecendo? É muito comum. As pessoas vão, se guiar por soluções mágicas, né, soluções que elas viram em algum lugar, em algum momento, que sugerem que a solução está fora dela, né. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, né, vão, se guiar pelos mitos de princesa, por exemplo, que são um problema muito sério, né. Não sei se vocês conseguem ter uma rápida visão, né, a Branca de Neve precisava de um beijo do verdadeiro amor, e ela estava adormecida, envenenada e adormecida, né, aguardando o beijo do verdadeiro amor, né. E aí ela só desperta para a vida quando esse príncipe chega e valida a vida dela, a existência dela, né. Nós temos também, né, a Rapunzel, que ficava encastelada lá na sua torre, né, e que jogava as tranças para o príncipe subir, né. Então, a vida dela só era validada na presença desse príncipe. E quando ele finalmente, eh se encontra com ela, né, ele cai num espinheiro, não sei se vocês lembram disso, e ele fica cego. E aí, quando ele consegue conceder a liberdade para ela e ele fica cego, ele só volta a enxergar quando as lágrimas dela se derramam sobre ele. Então, é uma validação existencial também, que custa muito, custa lágrimas e depende de um príncipe, né. E uma outra princesa aí é a gata borralheira, né, a Cinderela. Cinderela, né, por uma questão mágica, consegue participar de um baile com o príncipe e depois ela tem, né, na hora do encanto se quebrar, ela deixa o sapatinho de cristal e aí, né, ela volta para a vida dela, sai daquele mundo de fantasia e volta para a vida dela. E ela depende que esse príncipe encontre a dona do sapatinho de cristal, né, e então, quando ele chega, a vida dela passa a ter, sentido e validação, né. E assim a gente vai, né, às vezes eu penso até na Ariel, na Pequena Sereia, que vendeu a alma para o diabo, né, para poder ter, a sua cauda trocada por pernas humanas para poder, se encontrar com o seu príncipe. É,
essas histórias de princesas, elas são enlouquecedoras, se você for pensar de como elas realmente, ensinam que é necessário que tenha um homem para validar essa existência dessa mulher, né. Eh, Isso é muito, eu diria, errado, principalmente para o mundo que nós vivemos hoje, né. Mas nós vamos ver dentro desse curso, na parte de história dos relacionamentos afetivos no Brasil, eh, onde isso tinha lugar, né. E obviamente a história, dos relacionamentos afetivos no Brasil traz uma base, europeia, né, por causa da colonização. Então, o que nós reproduzimos aqui no Brasil não era uma coisa que nasceu aqui no Brasil, mas, a gente vai conseguir passar por isso e entender como todas essas, situações dessas princesas fizeram sentido para nós, mulheres no Brasil, em algum momento, mas nós precisamos acordar desse encantamento de que não é do lado de fora, não é do lado de fora que nós vamos encontrar a solução, para a nossa carência afetiva, né. E e aí eu trouxe, né, a questão dos mitos de princesas, dos santos casamenteiros, né, das simpatias, quem nunca ouviu falar da maçã, escreve o nome, coloca dentro, né, coloca mel, joga em cima do telhado num dia de lua cheia com uma prece assim assado. Simpatias e votos, votos às vezes votos, sérios, né, com sacrifícios envolvidos para conseguir encontrar o parceiro ou a parceira ideal, né. Então as mulheres, de alguma forma, sempre têm essa fantasia, vou chamar de fantasia, que está no coletivo, né, sendo ensinada para ela de que ela precisa de um homem para validá-la. E isso aí tem a ver com o nosso sistema do patriarcado, que a gente vai ter oportunidade de estudar também, não só quando estiver estudando história dos relacionamentos, mas quando estivermos vendo relacionamentos estruturais, num outro módulo, né, que vai justificar tudo isso para que vocês possam fazer sentido disso e poder então abandonar isso, entendendo que isso não nos serve mais, né. E esse processo de, mulheres, né, mulheres e machismo, não existem mulheres machistas. Na melhor ou na pior das cenas, existem mulheres que reproduzem o machismo, né, porque o machismo é um sistema, criado dentro do patriarcado que favorece os homens, né, os homens têm vantagens sobre as mulheres, né, nessa questão sexista, né, e as mulheres, quando reproduzem o machismo, elas não têm vantagem nenhuma. Então, é por isso é dito que mulher não pode ser machista, por isso, não, né, ela, na pior das hipóteses, reproduz o machismo, né. E eu estou falando isso porque, eventualmente, em relações homoafetivas, não é um homem que vai estar ali validando a existência de uma mulher, mas ela vai estar projetando, essa validação em outra mulher, na sua parceira, né. Então, essa outra parceira pode encarnar, o papel do príncipe, né, como uma reprodução desse sistema. Mas a gente vai ter oportunidade de ver isso com cuidado e com bastante especificidade, mas hoje, nesse momento aqui e agora, eu queria falar, né, sobre isso, queria que vocês saíssem dessa aula entendendo isso, de que a solução não está do lado de fora. O nome disso é terceirizar responsabilidades, né, e aí a gente vai aprender aqui a tomar a responsabilidade para resolver essa questão. Então vamos lá.